E aí, depois que você priorizou, identificou quais são as principais oportunidades, a gente vai para análise, né? Que aí sim consiste no trabalho braçal de estudar, ver demonstrativo, pesquisar via Status Invest e entender a empresa. Porque é muito importante, quando vocês forem se tornar sócios de uma empresa, entender ela muito bem, né? Porque o Peter Lynch fala muito sobre isso, o Warren Buffett fala muito sobre isso, grande parte dos investidores que deram certo falam sobre você se tornar sócio de uma empresa, investir no que conhece. Então, a análise busca isso, busca você entender a empresa, entender qual é o setor dela e todos os nuances que existem sobre isso, tá? E aí, o principal objetivo, e a análise começa pelo objetivo, né? Tudo origina-se do objetivo. E o objetivo é você entender com profundidade todos esses pontos, tá? O primeiro ponto é história. Por quê? A história, ela nos diz onde que a empresa surgiu e como ela chegou até aqui. Uma empresa que tem muitas mudanças no controle, você tem que ficar meio alerta sobre o histórico dela, porque pode ser que ela estava sendo muito bem gerida e mudou o controle e agora não se sabe, pode ser uma empresa que, e aí pode ser um risco, ou pode ser uma empresa que estava sendo muito mal gerida, mudou o histórico, mudou o controle e agora deve ter uma nova toada. Acho que um bom exemplo disso é uma empresa estatal que foi privatizada, a Eletrobras, né, Stefani, que tinha um controle estatal, que era totalmente controlado pelo governo, grande parte das decisões estavam ligadas à política, hoje mudou-se o seu controle, e com isso ela deixa de ser estatal e passa a ter um controle de uma corporation, né, um controle compartilhado, e aí com isso é importante vocês entenderem todo o histórico dessa empresa, como a Eletrobras, para ver por que, que ela teve o desfecho que ela teve e como que ela está agora e qual que deve ser o desfecho futuro, né? Além da mudança no controle, a gente tem mudança da estratégia, né? Os investidores famosos, eles costumam falar também do diversification. O que é isso? Basicamente é uma empresa que estava indo muito bem no seu caminho e aí quer entrar no novo modelo de negócio que não tem nada a ver com o seu e começa a torrar dinheiro lá dentro, né? Aconteceu muito já. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Histórico judicial, também muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. E histórico de aquisições, uma empresa que cresce muito por aquisição, tem que se olhar o histórico delas, se as aquisições foram bem sucedidas, se não foram, etc. Eu acho que desses tópicos aqui, o que eu mais levo em consideração, óbvio que a mudança de estratégia é importante, controle também, mas o histórico judicial dos sócios, para mim, é muito relevante, porque, querendo ou não, Stefânio, aqui a gente está buscando empresas para se tornar sócio, né? E aí, se você tem um sócio que tem histórico sujo, de corrupção, etc., já me amedronta um pouco e já fico com o pé atrás de investir nessa empresa. Não sei se você concorda com essa opinião. Concordo, João. E a gente já viu alguns casos aí na Bolsa que a gente tinha sócios meio duvidosos e acaba que quem é prejudicado é o minoritário, né? A gente vê o caso, por exemplo, lá citando um caso que aconteceu há algum tempo atrás, de múltiplos que os sócios que eles tinham um contrato com a própria múltiplos, né? Decidiram rescindir o contrato, não informar o mercado que não iriam renovar o contrato antecipadamente, a ação sofreu ali, eles decidiram fechar o capital, alegando várias coisas. Né? Então, realmente ficar atento nessa parte societária é bem importante, porque se você está numa empresa que tem um sócio ruim ali, alguma hora ou outra ele vai tentar te passar a perna ali, fazer alguma coisa que não vai ser legal. Né? Então, isso é um ponto bem importante e, inclusive, no Status Invest, a gente tem funcionalidades bem importantes para a gente acompanhar essas mudanças societárias, se o controlador está comprando a ação, está vendendo, o que ele está fazendo, então a gente consegue acompanhar bem esse track aí. E facilita muito a vida, né? Todo esse tracking do histórico da organização da empresa e da composição acionária. Então é isso. Primeiro ponto, pessoal. Olhem o histórico e entendam de quem vocês estão se tornando sócios, tá? Check. Olharam isso? Passou? Perfeito. Vamos para o segundo. E o que é o segundo? É você entender o que é a empresa, o que ela faz, quais são os produtos dela, quais são os serviços que ela oferece, como que ela ganha o dinheiro dela, tá? E aí, como que ela faz para distribuir isso?
qual que é a estratégia de marketing, ela utiliza marketing, não utiliza, ela está utilizando marketing para poder crescer, e aí com isso o lucro dela hoje é um pouquinho menor para ter um lucro maior no futuro, ou não? Ela não está voltada nada para marketing, e aí se nada mudar nos próximos anos, ela vai continuar assim, se tiver algum tipo de disrupção, ela vai começar a degradar. Então, entenda o modelo de negócio. O que é o modelo de negócio? O modelo de negócio é como a empresa ganha dinheiro. É isso, tá? Vocês têm que entender, depois do histórico, como a empresa ganha dinheiro, né? Taesa, qual o modelo de negócio da Taesa? O Jaime colocou da Taesa, né? O modelo de negócio da Taesa é, ela vai lá, tenta ganhar suas licitações, as concessões, ela opera essas concessões, grande parte, basicamente, transmissão, que é uma concessão que tem uma receita anual permitida via disponibilidade, ela vai ter que fazer as obras pertinentes ao longo do tempo, tem contratos de longo prazo, ao longo desse tempo ela vai ganhar dinheiro, e aí ela vai reciclando o portfólio dela. Outros pontos importantes são esses três: fornecedores, clientes e concorrência. Fornecedores vai dizer quem que dá o produto para a empresa, e tomem cuidado com empresas que têm poucos fornecedores, porque elas dependem deles. Imagine que você tem 2 fornecedores. Se um dos fornecedores cortar o contrato com você, você perdeu metade, basicamente, né? Se você tiver 1.000 e um cortar, você não perdeu nada. Então, tomem cuidado com empresas com pouco fornecedor, clientes a mesma coisa. Se você vender só para uma empresa monocliente, é muito perigosa. Já uma empresa que tem milhares de clientes, o risco é muito reduzido, né? A gente fala até de fundos imobiliários. Acho que dá para fazer uma comparação aqui. Fundos imobiliários monoativo é muito mais perigoso do que o fundo imobiliário bastante diversificado. Mesma coisa com o cliente. E concorrência também, tem que olhar como que a concorrência está se desenhando e se desenvolvendo ao longo do tempo. E eu acho que aqui é que mora grande parte do estudo, tá? Modelo de negócio. Depois disso, a gente entra no setor para entender se o setor tem tendência secular positiva, negativa, neutra, está crescendo, diminuindo, como é que está. E aí voltar para o setor elétrico, por exemplo, né? Qual que é a tendência secular do setor elétrico? Quanto mais as pessoas se desenvolverem, quanto mais a humanidade se desenvolver ao longo do tempo, isso a gente viu, maior a necessidade por energia. A tendência é que a gente consuma cada vez mais energia elétrica. E com isso a tendência secular é positiva para o setor elétrico, né? Foi perguntado aqui de Klabin e Irani, né? Vou pegar só como exemplo, papel e celulose. A tendência secular do papel e celulose é muito positiva. Por quê? A gente tem uma tendência de substituição dos plásticos por papel. Isso a gente vê, por exemplo, com substituição de canudos de plástico por canudos de papel, copos de plástico por copos de papel, entre outros. Até o Anderson colocou aqui, né? Então a gente tem essa tendência secular positiva e existem muitos lugares no mundo que ainda não consomem papel, né? Papel descartável, higiênico, etc. Então, o consumo no mundo de papel deve aumentar. A tendência é positiva para esse material e isso impulsiona as empresas. Então, busque empresas com tendência secular positiva, de preferência, e dominantes no seu mercado. E aí, depois disso, depois do setor, então, vamos só recapitular até aqui, né? A gente olha histórico, vê de que a gente está se tornando sócio, modelo de negócio, entende o que a empresa faz, setor para entender qual que é o setor que a empresa está inserido, e depois a gente parte para análise financeira. E aqui entra o Status Invest para facilitar a vida de todo mundo, né? Por quê? Se for pegar quando eu comecei e eu fosse fazer uma análise financeira, eu ia ter que abrir o balanço da empresa, olhar todo o balanço demonstrativo, procurar onde é que está o balanço, porque muitas vezes não é tão fácil achar. Depois eu ia olhar a DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, ia procurar qual foi o lucro da empresa, quais eram as margens, ia ter que calcular tudo na mão. Depois ia abrir o demonstrativo de fluxo de caixa, o DFC, que está aqui expresso, tá no item 5.1.3, para entender se a empresa está ou não gerando caixa, entre outros pontos. E aí, com isso, eu analiso o resultado da empresa. Depois disso, eu olho alguns outros tópicos muito importantes, tá? Que é, por exemplo, a rentabilidade. No Status Invest, a gente pode olhar ROI e ROI, que são os dois meus principais, tá? Segundo ponto, CAPEX. A empresa está investindo muito para crescer ou não? Dá para olhar no Status Invest também. Capital de giro. Quanto de caixa a empresa tem que despender para aumentar estoque ou para aumentar contas a receber ou contas a pagar, fornecedor, etc. Né?
Com isso, a gente consegue ver ciclo de caixa. E, por fim, e muito importante, é vocês verem liquidez e endividamento. Porque uma empresa líquida, que tem muito dinheiro em caixa, ela consegue honrar seus compromissos. Uma empresa muito endividada, ela pode quebrar. Então, é esse tipo de análise que eu quero passar com vocês. Depois de realizar a análise financeira, a gente parte para o ESG, é muito importante. E do ESG, o que eu mais gosto é o G, né? Que é governança. Porque, para mim, quando a gente está falando de ESG, o que baseia o S e o G, o A ou o G, né? O ambiental e o social, é a questão de governança. Se a empresa não tem uma governança forte, ela não vai ter um ambiental forte, ela não vai ter um cuidado com o ambiente forte, ela não vai ter um cuidado com o social forte. Então, foquem na governança, né? Foquem em saber quem são os acionistas, a gente vai ver isso no Status Invest, foquem em saber quem são os diretores, qual é a remuneração desses diretores, é importante saber isso também, tá? Foque em saber quem são os conselheiros, colaboradores, entre outros.